Sou a aluna Eliane e vim falar um pouco sobre o surgimento dos números complexos. Resolver equações sempre foi um assunto que fascinava os matemáticos. E a descoberta dos números complexos se deu por várias etapas e teve várias contribuições. Matemáticos antigos da Babilônia e da Grécia já conseguiam resolver equações de segundo grau. E no período em que a Europa entrou na Idade das Trevas, o desenvolvimento da matemática ficou nas mãos dos índios e Arábia, no qual os índios avançaram nas pesquisas em equação do segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Na época, o delta ter resultado negativo não incomodava os matemáticos. Eles diziam que a equação não tinha solução quando encontrava o delta negativo. No ano de 1510, um matemático chamado Escipione del Ferro encontrou uma forma de resolver a equação do terceiro grau, a qual acabou falecendo antes mesmo de publicar. Porém, Antônio Mário Fior, aprendiz de Escipione, tinha conhecimento dessa solução. E nessa época era muito comum haver desafios. E o Fior desafiou o matemático Tartaglia, dizendo que Tartaglia não conseguia resolver essa equação. Porém, Tartaglia descobriu uma fórmula geral para resolver as equações do tipo de terceiro grau, com P e Q pertencente a reais, mas não publicou a obra. Bom, assim, Tartaglia conseguiu resolver, e nesse desafio o Fior saiu humilhado. Depois disso, vem o matemático Jerônimo Cardano. Cardano foi atrás de Tartaglia e pediu que revelasse sua solução, mas obviamente Tartaglia negou. Mas Cardano insistiu e também prometeu que jamais publicaria. Com isso, Tartaglia acabou revelando a Cardano. Porém, no ano de 1545, Cardano quebrou a promessa e publicou a fórmula de Tartaglia no seu livro As Máquinas. E a partir desse ano, essa fórmula ficou conhecida como fórmula de Cardano. Porém, Cardano teve sua primeira dificuldade quando ele tentou aplicar essa fórmula na resolução da equação x² menos 15x igual a 4, que chegou a uma solução, que tem essa expressãozinha aí. Nela aparece a raiz quadrada de um número negativo, e que na época era considerado inexistente. Mas Cardano sabia que o x teria 4. O x seria 4. Mas ele não conseguiu sair da expressão, e com isso gerou um impasse, pois Cardano não conseguiu compreender como aplicar a fórmula nesse caso. Daí que começou a surgir ideias para a criação do novo conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Rafael Bombelli, em 1572, Rafael Bombelli deu suas contribuições nos números complexos. Ele prosseguiu com a solução encontrada por Cardano e, usando aquilo que chamou de ideia louca, considerou raiz menos 1 um número imaginário e desenvolveu regras para trabalhar com esse tipo de número. E foi a partir daí que outros matemáticos trabalharam com esse número. Depois veio o matemático Euler, que usou pela primeira vez o símbolo I para representar o raiz de menos 1. Depois de Euler, vem o matemático Gauss. Em 1801, usou o símbolo I criado por Euler, e após seu uso, esse símbolo se tornou amplamente aceito.
em 1832, fez um estudo sobre a representação geométrica dos números complexos. E em 1832, Gauss introduziu a expressão dos números complexos. Gauss também apresentou sua tese, esta que o teorema fundamental da álgebra, no qual afirma que toda equação polinomial de coeficientes reais ou complexo tem pelo menos uma raiz complexa. E com esse teorema, resolveu a questão das soluções de equações álgebras. Bom, isso foi um pouco sobre a história o surgimento dos números complexos e os matemáticos que tiveram contribuições. Bom, os números complexos, eles podem ser representados por três formas. A forma álgebra, que é Z igual a A mais BI, que é composta pela parte real A e uma parte imaginária B. Também pode ser representado pela forma geométrica, que ela é representada num plano complexo ou plano de Gauss, que é uma adaptação do plano cartesiano. Que vemos aí, dá para perceber pelo desenho aí. E também pode ser representada pela forma trigonométrica. A forma trigonométrica tem base com a forma álgebra e também com o plano complexo. Aí, fazendo algumas substituições, chegam a essa formulazinha aí. Por fim, é isso. Os números complexos são representados por essas três formas. E é isso.